aí, galerinha, tô de volta e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre propósito e missão. Continuando o assunto sobre procrastinação. Ficou curioso? Curte, compartilha, segue a gente. Mais um Café com Reflexões. E aí, galerinha, tô de volta e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre missão e propósito. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é propósito. Propósito é quando você tem um objetivo, alguma coisa que você deseja muito fazer, ok? Isso é o propósito. A gente já tem falado muito sobre isso, mas de repente esse é o seu primeiro vídeo, então... Propósito é algo que você deseja fazer, ok? Qual é o seu propósito? E o que é missão? Missão são as pequenas mini-metas que você coloca para alcançar o propósito, beleza? Entendeu? Então vamos lá. Como não procrastinar? Uma das coisas que te ajudam a não procrastinar é parar de pensar um pouco no propósito e começar a pensar na missão. Eu sei que parece repetitivo, mas é muito importante que a gente fale sobre isso, ok? O que acontece? Muitas das vezes a gente pensa só no futuro. Eu preciso alcançar tal coisa. Então, você foca naquilo que você precisa alcançar lá na frente. E aí você começa a pensar, vai demorar 10 anos, 20 anos, vai demorar 1 ano, vai demorar 6 meses. E isso fica na sua cabeça. E aí você não consegue começar, porque vai demorar muito. Eu ficar focado nisso vai demorar muito. Quando você pensa no seu propósito e planeja, divide esse propósito em mini metas, fica mais fácil para alcançar. Como assim? Vamos pensar em alguma coisa bem simples. Eu quero emagrecer, eu sempre falo emagrecer, acho que é porque é um propósito da minha vida, né? Sempre manter emagrecendo. Porque assim, eu já cheguei a pesar quase 85 quilos e eu fiquei muito frustrada com isso. E chegou um momento da minha vida que eu não percebia que eu tava pesando tudo isso. Hoje eu olho minhas fotos do passado e falo, caraca, velho, eu tava assim e eu não conseguia enxergar isso em mim. E aí quando eu me reconheci desse jeito, que eu decidi verdadeiramente emagrecer, eu perdi 20 quilos, né? Aí o que acontece? Eu comecei a traçar mini metas. Eu fiz uma dieta para emagrecer 4 quilos por mês. Então eu tinha que emagrecer uma média de 1 quilo por semana. Então eu comecei aí eu verifiquei quantas calorias eram para perder 1 quilo por semana. Então eu precisava perder uma média de 300, 400 quilocalorias a mais do que o meu corpo já perde naturalmente. E aí o que eu preciso fazer para perder essas quilocalorias? Eu preciso diminuir a minha alimentação, né? Ou regularizar, ter uma alimentação mais saudável. E por incrível que pareça, eu não comia. Então assim, eu comia de manhã, eu não comia de manhã porque eu ficava muito enjoada e não parava para almoçar no horário de almoço. Então eu comia um lanche, uma besteira. Quando comia, ia comer à noite. E aí o que eu comia? Comia besteira, comia massa, comia, enfim. E aí engordei muito. Então o que acontece? Então quantas quilocalorias eu tenho que perder por dia? E como é que eu vou fazer isso? Aí eu estudei quais eram os exercícios simples. Na época não tenho condições de pagar uma academia. Então, quais são os exercícios simples que eu posso fazer para poder emagrecer? Uma caminhada. Mas eu não consigo caminhar 10 quilômetros, eu consigo caminhar 1 quilômetro. Foi aumentando para 2. Agora eu consigo correr 1 minuto e 1 minuto andar. Enfim,
Então, e o que eu posso fazer? Primeiro, eu preciso emagrecer comendo, me alimentando. Aí eu descobri que se você comer de 3 em 3 horas, você consegue emagrecer. Porque quando você não come, o seu corpo acumula gordura, porque é energia para salvar você. Caso você desmaie, caso que você entre em coma, ele tá acumulando aquela energia lá para poder... É mais fácil. E aí o que acontece? Então eu verifiquei quais eram os alimentos que eram mais saudáveis, né? E os exercícios que eram possíveis de fazer. E aí a gente começa com aquela história, amanhã eu começo, não, segunda-feira eu começo. E aí eu li um artigo que falava que o amanhã não existe. Existe o hoje, o agora, o presente. Por isso que a gente fala que futuro não existe, a gente não vê. O passado já passou, não tem o que fazer nada, o que fazer, né? Já passou, acabou. E o presente é um presente que Deus te dá. É o hoje, é o que você pode fazer agora. Então eu comecei a minha dieta assim, cara. Cheguei em casa e falei, vou comer salada. Era noite, vou comer salada. E quando chegou no outro dia, eu comecei a regularizar minha alimentação dessa forma. Vou fazer caminhada, E fui um passo de cada vez. A primeira semana, eu não emagreci nada. A segunda semana, eu perdi muito. E aí eu fiquei super feliz. Ai, que legal, perdi... Eu não me lembro, acho que eu perdi uns 2 quilos na segunda semana, uma coisa assim. E eu falei, caraca, muito bom, perdi. E fiquei muito empolgada com aquilo. Só que quando chegou na terceira semana, eu não perdi nenhum quilo. E aquilo começou a me angustiar. Porque aí você começa a falar assim, poxa, eu tô, né, me alimentando direito, tô comendo pouco, e não tô conseguindo emagrecer, não tô conseguindo chegar ao meu objetivo. Você tá pensando em objetivo, né? Você não tá pensando em mini metas, né? Ah, eu tô mais saudável. Ah, eu já consigo comer de 3 em 3 horas, não sinto mais aqueles enjoos, né? Olha, eu já não tô mais tão cansada caminhando. Peraí, eu não tô tão cansada mais caminhando. Então eu tenho que aumentar a minha caminhada, porque eu preciso perder quantas calorias? 400 calorias por dia. E aí eu vou ajustando a minha mini meta, entendeu? E outra coisa, tudo que você perdeu foi líquido. Ah, eu preciso colocar mais líquido, né? Pra poder eu suar mais, perder mais, né? Hidratar mais, enfim. Então eu fui trabalhando isso na minha vida. E consegui perder os 20 quilos, né? As pessoas até diziam que eu tava magra demais. Eu tô com saudade de estar magra demais. Por isso que eu voltei à minha dieta. Brincadeira. Não, mas é mesmo. E aí o que acontece? Então é mais fácil quando você divide o seu objetivo em mini meta. Mas às vezes a gente pensa assim, mas eu não tenho dinheiro pra poder ir pra uma academia, eu não tenho dinheiro pra fazer... Não tenho. E o importante não é ter, é fazer. Olha só. Minha meta não é emagrecer, minha meta é ser reconhecido no mercado, então eu preciso estar sempre muito bem arrumado, muito bem vestido e preciso que as pessoas me vejam dessa forma, mas eu não tenho condições financeiras para isso, né? E eu quero divulgar meu nome. Veja bem, eu vou falar de uma pessoa muito importante para mim, Jesus Cristo. Algumas pessoas pintam Jesus Cristo como lindo, poderoso, né? Inclusive, o povo de Israel espera até hoje um rei poderoso, né? E Jesus se despiu de toda a sua glória e veio para a terra. A Bíblia fala assim, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então Jesus, o verbo, a palavra, ele se despiu de tudo que ele tinha, né? De tudo que ele tem e veio habitar entre nós. Para quê? Para ser o quê? Ser o seu Salvador. Ser o meu Salvador. E a partir daí ele começou a fazer o quê? A pregar a palavra. E ele começou muito cedo, ele começou com 12 anos. Napoleão Bonaparte diz até isso, eu vou ler aqui assim, ó. Ele fala que cada hora perdida da nossa mocidade é uma possibilidade a menos do nosso sucesso no futuro. Então, assim, com 12 anos, Jesus sabia que com 33 anos ele iria falecer já, então, e ressuscitar. Então, ele precisava começar muito cedo. Com 12 anos, ele já começou a se instruir,
né, e a instruir outras pessoas a respeito da palavra de Deus. E aí, através do que ele fazia, do que ele faz até hoje nas nossas vidas, ele passou a ser visto por todas as pessoas. Jesus não tinha beleza, Jesus não tinha riqueza, Jesus só tinha a palavra de Deus, ok? Então, às vezes a gente fica esperando ter alguma coisa, a gente não precisa ter nada, a gente precisa ser o que você é, precisa fazer o que você vai fazer hoje, agora, para mudar a sua história. E aí, a partir do momento que eu me descubro que eu sou, né, que eu começo a fazer as coisas, tudo coopera para o meu bem, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu decreto. O coach costuma dizer que o universo conspira para o seu bem. Eu chamo isso de fé, ok? Então, quando você acredita, quando você tem uma atitude, quando você tem uma ação, então as coisas começam a fluir. E aí você consegue fazer verdadeiramente o que você deseja. Mas é aí que o bicho pega, porque assim, se eu não sei o que eu quero, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que caminhos eu vou seguir, entendeu? Aí eu fico perdido, completamente perdido no caminho. Então é importante você planejar. Você primeiro descobrir qual é o seu propósito, é importante saber qual é o seu propósito, como você vai dividir o seu propósito em missões para você alcançar o que você deseja, ok? Para ser quem você quer ser. Porque quando eu desenho passo a passo, né, do que eu quero, do meu desejo, fica mais fácil. Por exemplo, vamos lá. Pensa aí num objetivo. Eu quero ser poliglota. Maravilha. Amanhã eu serei poliglota? Não, Nanina, não serei. Então eu vou começar a desenhar mini metas. O que eu faço para ser poliglota? Então, em quanto tempo, eu vou pesquisar quanto tempo leva para eu aprender uma língua nova. Na verdade, em primeiro lugar, você tem que pensar qual é a primeira língua que você quer aprender. Uma vez eu tentei fazer inglês e espanhol junto, deu merda. Desculpa a palavra, mas é complicado. Tem pessoas que conseguem, maravilha. Eu tive dificuldade. Então, vamos lá. Qual é a língua que você quer falar primeiro? Sei lá, eu quero falar inglês primeiro, porque é uma língua universal. Beleza, maravilha. Tá. Quanto tempo leva para você aprender a falar inglês de verdade? Ok? Quanto tempo leva? Leva X tempo. Beleza. Qual curso você vai fazer? Onde? Quanto custa o curso? Quanto você tem para dispor para fazer esse curso? Quanto tempo você vai precisar disponibilizar para estudar para conseguir fazer esse curso? O quanto você verdadeiramente está disposto a fazer esse curso? Quando é que você começa? Quando é que você fará a matrícula do seu curso? Aí você dividiu em mini metas. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é saber qual é a língua. Beleza, eu quero inglês. Segundo passo, quanto tempo leva? Eu tenho que descobrir para poder eu criar verdadeiramente uma meta. O nome disso é planejamento. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou virar poliglota. Amanhã? Não. O que eu vou fazer? Minha matrícula. Então, essa missão é mais fácil de cumprir. Fazer a matrícula. Muito mais fácil do que virar poliglota. Não é? Então é importante a gente entender que o propósito é muito importante, o para que eu estou fazendo isso, qual é o meu objetivo real, é muito importante sim. Mas dividir o meu propósito em mini metas para ficar na minha cabeça mais fácil de entender e saber o que eu tenho que fazer dia a dia para alcançar o meu objetivo. Entendeu? Compreendeu de verdade o que eu falei? Então o que você vai fazer agora? Qual o seu primeiro passo para alcançar o seu objetivo? Pensa nisso.